E aí, galera, tranquilo, na boa. Eu, talvez por um vício de professor, eu não consigo começar uma, uma fala, tornou-se um vício. Sem falar, iniciar pelo conceito, que me parece que é uma boa introdução. Então eu vou começar hoje com o conceito de ideologia para chegar até onde eu penso chegar com bastante clareza. Veja, ideologia é um modo de ver o mundo que já existia antes de mim e eu, ao nascer, entrei em contato com essa ideologia, ou com essas ideologias, com essas formas de ver o mundo, que materialmente já existiam antes de mim e que eu, por consequência, entrei em contato com esse diálogo sobre com o mundo, sobre o mundo, onde a realidade das pessoas falando sobre o mundo fazia com que eu passasse a interpretar segundo estas falas. Então eu interpretava o mundo, ou eu interpreto o mundo de acordo com essas falas. Portanto, tem esse aspecto material, formas de ver o mundo pré-prontas. E, portanto, elas têm uma tendência a se manter em mim. Veja, é uma interpretação que tem como tendência se manter em mim quando olho, quando percebo o mundo. Percebam, estas formas de ver o mundo, essas ideologias disponíveis, elas têm íntima conexão com o poder. Por quê? Porque o poder, por si só, ele tem um peso, um peso de gravidade, de força, que puxa determinadas formas de ver o mundo para que, num tempo, esta forma de ver o mundo seja uma forma de ver o mundo determinante. Percebem? Hoje, por exemplo, existe uma ideologia que pretende o punitivismo. É de senso comum, ou seja, as pessoas interpretam a violência, interpretam de forma não racional, mas interpretam os assassinatos, as violências, sob o ponto de vista de um desejo de punidade, que as pessoas sejam punidas, porque de certa forma fala-se, pensa-se, sabe-se que a impunidade graça no país, mesmo que as pessoas não olhem os gráficos, não percebam as estatísticas, nunca tenham se aproximado das questões técnico-científicas que falam sobre o encarceramento. Percebe? Tem um forte, portanto, vínculo com o poder. Então, tem uma certa lógica discursiva, ou seja, a pessoa vai compreendendo o mundo e falando sobre as coisas todas, sobre sexualidade, sobre moralidade, vai falando e o ouvinte consegue perceber que tem uma lógica interna. Não é uma lógica matemática, tem uma lógica interna. Estas ideias, elas se organizam e dão sentido à vida desta pessoa. Né? Então as pessoas têm várias ideologias e algumas se sobrepõem às outras ou uma se sobrepõe às outras. Percebam que a realidade continua onde está, né? A pedra que cai, o carro que anda continua onde está. A ideologia se coloca em como eu percebo isso, o que eu penso e o que eu valoro este fato. Quanto mais eu não reflito
quanto mais eu não reflito sobre as ideologias que me conduzem, muito mais eu sou escravo delas, a tal ponto que elas podem se tornarem uma verdade para mim, a tal ponto que eu perco amigos, perco família, perco o mundo, perco a realidade fática do mundo, porque estou escravizado a uma forma, a uma ideologia que me é muito cara, que eu tenho apreço, que eu gosto daquela ideologia, porque, como eu disse antes, a ideologia tem a ver com o poder. Quando eu participo da ideologia do poder, parece que eu sou um sujeito poderoso. E se essa ideologia, identificada com o poder, é da grande massa, da grande maioria, eu me sinto enturmado, eu me sinto valorizado, eu me sinto poderoso, eu me sinto entendido por esta comunidade. Disse tudo isso porque inúmeras pessoas, inúmeras mesmo, várias pessoas que vêm conversar comigo e perguntam várias coisas sobre assunto relativo à política. Assuntos relativos à política, e é muito interessante porque puxam o assunto e repelem a resposta. Mas por que repelem a resposta? E de que forma repelem a resposta? E aí que está a questão que eu quero trazer hoje. Como uma pessoa não acostumada a refletir sobre a sua própria maneira de ver o mundo, não acostumado a refletir sobre a sua ideologia, ou por pouco conhecimento de outras formas de ver o mundo, ela não consegue compreender a outra pessoa. A fala não faz sentido. É muito interessante. Eu falo e a pessoa não me responde. Eu consigo compreender a pergunta, mas a pessoa não responde, não compreende a resposta. E por que não compreende? Porque tem uma questão emotiva, emocional, afetiva dentro dela, que repele a compreensão. Repele a compreensão. Não quer compreender. E, portanto, usa um argumento, usa dois argumentos e explode. Opta pela violência verbal, ou desprezo, né? Porque não suporta a tensão de ter uma outra forma de ver o mundo que colide. Né? Que colide com a sua. Então, esse apreço a essa forma de pensar impede a outra forma de pensar. Veja que se eu lançar o conceito de preconceito, aquele no sentido negativo mesmo, né, preconceito em relação às minorias, eu estou dizendo que certas formas de ver o mundo, certas ideologias, as pessoas têm tanto apreço que se tornam preconceituosas. Elas não querem as minorias porque elas pensam, agem diferentes. Não aceitam outras formas de ver o mundo por apreço, por amor a uma ideologia, ou algumas ideologias, ou a uma em especial, e portanto qualquer outras formas de ver o mundo são dispensáveis a priori, porque não servem aos afetos da pessoa que ouve a outra forma de ver o mundo. Portanto, algumas vezes me perguntam algo ou puxam um assunto e eu desconverso porque pressinto que a pessoa que me pergunta, que me provoca para que eu fale, tem apreço por sua forma de ver o mundo. E à medida que eu vou falando, eu estou me questionando se eu tenho apreço pela minha forma de ver o mundo. Sim, eu também tenho apreço pela minha forma de ver o mundo, mas eu também tenho apreço pela aprendizagem. Eu tenho apreço, eu tenho amor, eu tenho carinho, eu tenho preferência pela aprendizagem.
E isso neutraliza o meu apreço pela minha forma de ver o mundo. Portanto, eu consigo mudar. Lá, quando eu era jovem, eu pensava X, hoje eu penso muito diferente. E é capaz de daqui a um tempo eu pensar um tanto mais diferente do que eu penso hoje, principalmente pelo meu apreço à aprendizagem, que é superior ao meu apreço pelo jeito que eu sou, pela forma que eu sou, pelo jeito que eu percebo o mundo. Então, o meu conselho às pessoas que estão muito emotivamente ligadas às suas ideologias é que comecem a apreciar em maior medida a capacidade de aprendizagem. Não se deixem estáveis no tempo. Procurem aprender, avançar e principalmente ouvir. Ok? Abraço e fica a dica.